debaixo desse chão é o tempo de reagir. Quando tudo está tão errado, está difícil pra você. Faça como fez José, não desista de sonhar. Acredite, tá na hora, tá na hora, tá na hora da virada. É tempo de recomeçar. Tá na hora, tá na hora, tá na hora da virada. Sua hora vai chegar. Somente Deus conhece o teu coração. Não temas diante deles. Não temas, porque o Senhor é contigo para te ajudar, para te sustentar e para prover todas as coisas. Maravilha! Ei, estou visitando dos teus. Não te preocupa, minhas mãos estão estendidas. Somente louve, porque é do meu jeito. Ninguém está entendendo, mas é eu, do meu jeito, que vou fazer e trazer. E tu dirá, isso é coisa para Deus. Todos são evangélicos aqui? Todos? Não tem ninguém evangélico sem ser evangélico aqui. Todos são evangélicos. Amém. Amém, irmãos. Amanhã continua, viu? Amanhã começa às 14 horas. Não perca amanhã nosso culto. Amanhã começa às 14 horas. Eu quero agradecer a todos que vieram aqui, todos os pastores. Me perdoa para quem eu não dei oportunidade, porque é muita gente. Eu quero agradecer também o pastor Valdemir, que veio lá de Guarulhos, a Sônia, o pessoal lá, o Danilo, o restante do pessoal. Muito obrigada, gente. Eu agradeço a minha oportunidade. Também agradecimentos para todos os irmãos que vieram de longe, né? Alguns atravessaram Macedônia para chegar até aqui, mas vão embora e a bênção do Senhor está nos acompanhando. Amém? Irmãos, eu louvo a Deus quando a gente. Vou tomar em 5 minutos, tá, irmão? Mas quando a gente olha em Marcos 3, do verso 31 ao 35, quando trouxeram as notícias para Jesus, que os seus irmãos e as suas irmãs, a sua mãe, os procura, Jesus olha ao seu derredor e falou: está aqui, os meus irmãos e as minhas irmãs são os que fazem a vontade de meu Pai. Amém? Então nós somos uma família muito maravilhosa, abençoada, agraciada, porque nós estamos... Senhor, assim como o Senhor nos trouxe, Senhor, o Senhor possa nos levar, Senhor, nos cuidando da bala perdida do homem perverso, Senhor. E muito obrigado, Senhor, mais uma vez, porque o Senhor vela com a todos que também trabalharam e estão trabalhando para que isso pudesse acontecer, Senhor. É o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Quem crê assim, diga amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a Tira, Senhor, deste congresso, Senhor, que aqui está, Senhor, aquele que adentraram por essas portas, Senhor, nessa tarde, meu Deus. Eu profetizo, Senhor, que vai ser uma tarde de bênção, uma tarde de alegria, uma tarde de glória, Senhor, que tu vai derramar sobre este lugar, uma tarde, Senhor, e que vai impactar. Isso nos tem concedido o Santo Consolador. Paz nos enchido para o reinado de amor, chuvas de graça, chuvas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, firme nas promessas, eis de não falhar, quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo eis de batalhar, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus.
Salmo número 19. E falarão contra Deus e disseram: poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha. Eu gostaria que o conjunto Vencedores em Cristo já estivesse louvando. Amém. Se tiver com sede, ele vai agir. No deserto, ele vai brotar água da rocha. Levante a cabeça e comece a louvar. A peleja não é tua, é de Jeová. Ele santo do nosso Deus. Queridos, eu quero deixar o versículo da palavra de Deus no livro dos Gênesis, primeiro livro da Bíblia, o livro Pentateuco de Moisés. Aleluia, para nós lermos um texto, o versículo, capítulo 24. Eu quero parabenizar as irmãs, vocês estão bonitas, lindas. A organização é muito importante, irmãos. Nós estamos também se aproximando do nosso congresso. E sabemos que quando vamos fazer uma festa temos diversas dificuldades, nem todos são a favor daquilo que estamos fazendo. Eu entendo que as irmãs, para chegar até esse encerramento de congresso, passaram por muitas dificuldades, porque umas puxavam por um lado, outra por outra, mas Deus aqui deu vitória. Quando uma vai pensar, outra não vem. As coisas é difícil, mas estamos aqui no encerramento e as irmãs podem levantar a bandeira da vitória e dizer que até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres. Araxai que alabadai. Eu sinto a presença de Deus, infeliz de Ribeiro Val, meu amigo, meus companheiros que aqui estão, Jailson, pastora Cida, seu esposo, os demais irmãos que aqui estão. Queridos, apenas o versículo de número 16, a parte B do versículo, que diz assim: e ela desceu à fonte e encheu o seu cântaro e subiu. Palavra de Deus. Aqui nesse texto a Bíblia fala, aqui está falando de Rebeca, né? Quando Isaac, ali, irmãos, o seu pai manda buscar uma esposa para Isaac. Os irmãos sabem a dificuldade que aquele servo teve, mas portanto ele foi até a terra de Abraão, e quando chega lá, ele havia feito alguns propósitos para encontrar a pessoa certa. A palavra de Deus disse que ela ia subindo com o cântaro cheio de água. E uma das coisas que aquela jovem tinha, ela era educada, ela era trabalhadeira e estava a serviço da casa de seu pai. Abrindo um parente aqui, eu vos digo que todos aqueles que têm a disposição em trabalhar na obra do Senhor certamente serão recompensados com uma bênção inesperada da parte de Deus. Aquela jovem desceu a fonte e jamais
jamais imaginava que seria surpreendida da parte de Deus com um noivo ou com a preparação do seu casamento, mas ela estava a trabalho, e provavelmente quem está a trabalho, a Bíblia diz que o trabalhador é digno de salário, e se você tem trabalhado na obra do Senhor, você não vai sair daqui de mão vazia. Provavelmente Deus nesta tarde também abençoará a tua casa. Ela era educada. O homem falou para ela, primeiro teste: tira o meu louvor, quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro quero lhe oferecer, porque santo tu és, vem meu louvor receber. Sou pequeno e tão falho, um tão pobre pecado. Purifica as minhas vestes, com teu sangue remidor, me ajude a ser fiel. Pastora Cida, servos do Senhor, Deus abençoe a vida dos demais irmãos. Pastor Jair, meu pastor presidente, pastor Jânio Pereira, meu amigo, meu irmão, meu companheiro. Também quero vos deixar um versículo aqui que o Senhor colocou no meu coração, livro de Ruth, capítulo 2. Amém? Versículo 12. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Vou ler novamente. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Amém, queridos? Amém. A festa está linda, maravilhosa, irmãs. Parabéns pela festa, pela decoração da igreja. Tudo que é feito, que nós fizemos para o Senhor é pouco. Aleluia. Porque Ele fez muito mais para nós. Só de permitir que o seu filho viesse à terra, só quando ele veio, a Bíblia diz que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando ele veio, ele já disse: todo que crê no meu nome já tem o direito da vida eterna. Mas este texto me chama a atenção, porque todos nós conhecemos a história que Ruth, mulher moabita, podia muito bem ficar nas terras de Moabe, mas ela ama tanto a sua sogra que ela deseja ir para uma terra que não conhecia, deseja adquirir os costumes de um povo que não era seu, deseja adorar um Deus que não era o seu Deus. Ela resolve deixar todo o seu passado, toda a sua história, toda a sua família, toda a sua parentela, para seguir em rumo desconhecido. Por quê? Porque amava. Só quem me canta assim: está surgindo aí um novo vencedor. Ele é alguém do coração de Deus. Um novo nome ouvirá sobre essa terra. Quem sabe este nome seja o seu. Este alguém que o Senhor vai levantar. Talvez seja o menor que está aqui. De repente ele seja o último a sentar à mesa como
E este novo vencedor que vai surgir tem no peito o coração cheio de amor, capaz de perdoar quem lhe feriu e de amar alguém que só lhe desprezou. Ele é exatamente igual a você, o seu perfil de alguém que já sofreu. Deus está anunciando um novo nome, tem grandes chances esse nome ser o seu. Olha aí, você se sente tão pequeno em um vale escuro e frio, o seu gemido dói na alma, o traz ao pelo arrepio. Você se sente tão pequeno nesta terra de gigante, aonde o doce fica amargo, porque a glória é incessante, aonde o grande pisa no pequeno sem olhar se está perigo ou se está chorando, aonde a escada do sucesso é tão alta que os legais se sobem escalando. Mas é nessa terra de gigante, dentro deste vale escuro, que Deus vai fazer você brilhar. Você pode se sentir tão pequena, mas meu Deus é grande pra te levantar. Olha só o que Ele vai fazer na sua vida. Deus vai bradar, anunciar em alta voz para o universo ouvir. Essa nova vencedora está chegando aí e vai impactar o mundo com a sua história. Sabe por quê? Ele surgiu no anonimato dentro de um vale escuro e frio, venceu na terra de gigante, grandes desafios. Em nome de Jesus. Eu vejo cada lágrima que rola no teu rosto e as preocupações que tiram o teu sono. E até pensas em parar, em desistir. Eu vejo e conheço cada um ao teu redor, que te abraça mais no fundo, revela o teu fim. Só que as máscaras de muitos vão cair. Eu sou a água que procuras no deserto, e quando pensas que estou longe eu estou perto. Socorro bem presente quando entra na tribulação. Eu sou aquele que te exalta no momento certo. Eu abençoo, eu faço a obra por completo.
nessa tarde. Estamos felizes por este momento que o Senhor nos concede. Foi difícil estar aqui, mas chegamos um pouco atrasados, mas estamos aqui para a glória e para a honra do Senhor. Quero somente deixar aqui uma palavra para a sua meditação nesta noite. Essa tarde, aliás, que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 25, capítulo 25, o versículo 27, diz assim a palavra do Senhor: aceita, pois, esse presente que a tua serva trouxe, ao meu Senhor seja dado, e aos moços que o seguem do meu Senhor. Aleluia. O que eu quero dizer com esta palavra para o seu coração, querida, nesta tarde, a Bíblia aqui relata o nome de uma mulher, a mulher por nome de Abigail. Esta mulher tinha o seu esposo chamado Nabal. E a Bíblia diz que Davi pega e manda pedir para Nabal ajuda. Ele estava atravessando uma situação muito difícil naquele deserto. Ele mandou pedir alimento na casa de Nabal, para que Nabal pudesse lhe ajudar. Mas os moços de Davi chegam ali, e Nabal vira para os moços de Davi e não dá nada. Eles voltam de mão vazia. E a sua mulher, Abigail, ali, ela presenciou aquela conversa, ela presenciou aquele assunto. E depois que os moços de Davi saem, vai embora, chega até Davi e fala: olha, Nabal não nos socorreu, nós vamos morrer nesse deserto. Nabal não nos deu pão, Nabal não mandou azeite, Nabal não mandou trigo, nós vamos perecer aqui. Davi pega os seus homens, 400 homens, e fala para eles: vamos até a casa de Nabal, vamos lá e vamos tomar, vamos tirar. E a mulher de Davi, presenciando aquela conversa, presenciando aquele assunto, chama o seu moço e fala: vamos até Davi, vamos até ele, vamos colocar aqui no nosso animal, vamos pegar aqui o trigo, o azeite, e vamos até ele. Querido, o que me chamou a atenção nessa mensagem foi ser uma mulher determinada. A Bíblia diz que seu marido estava fazendo uma festa, seu marido estava ali na sua casa, e aquela mulher sai no deserto de encontro com Davi, levando alimento, levando aquilo que Davi precisa. E quando ela encontra com Davi naquele deserto, ela chega para Davi e fala: aceita o presente que a tua serva traz para ti nesse deserto. Querido, querida, saia do teu lugar, seja determinada, porque o Senhor é contigo nesta caminhada, nesta peleja. A Bíblia relata que aquela mulher foi projetos e o castelo